Conselheiro Luiz Moreira, item 5 da pauta, processo 447/2011. Vossa Excelência tem a palavra. Só para informar o plenário, trata-se de um pedido de vista do conselheiro Luiz Moreira. Por hora, há apenas o voto do relator, o então conselheiro Cláudio Barros, que julgou parcialmente procedente o procedimento. Conselheiro Luiz Moreira, Vossa Excelência tem a palavra. Trata-se de procedimento de controle administrativo que requer a verificação do pagamento de verbas indenizatórias em relação ao auxílio alimentação aos membros do Ministério Público da União e dos Estados. Esse é um voto vista, cujo relator foi o conselheiro Cláudio Barros Silva, nosso decano. Adoto o relatório confeccionado pelo relator do feito, o eminente conselheiro Cláudio Barros Silva, e encartada a folha 53 e 54 destes autos, que conta com o seguinte teor. Trata-se de procedimento de controle administrativo instaurado em cumprimento da decisão do plenário do Conselho Nacional, proferida quando do julgamento dos autos do processo 2338 de 2010, na primeira sessão extraordinária datada de 23/11, com o fim de verificar o pagamento de verba indenizatória caracterizada como auxílio alimentação recebida pelos membros ativos e inativos do Ministério Público da União e dos Estados. Os presentes autos foram encaminhados à Comissão de Controle Administrativo e Financeiro. Por determinação de seu presidente, eminente conselheiro Bruno Dantas, foi expedido o ofício circular número 5 de 2011 a todos os ramos do Ministério Público da União e dos Estados, para que prestassem informações sobre o pagamento de auxílio alimentação aos membros ativos e inativos. Em conformidade com a ata da reunião realizada em 25 de abril de 2011, folhas 25 e 26, como membro ele, o conselheiro Cláudio Barros, da Comissão de Controle Administrativo e Financeiro, os presentes autos foram a ele distribuídos na data de 17 de maio de 2011 e recebidos no gabinete dele em 18 de maio de 2011. Conforme certidão de folhas 30, não apresentaram as informações solicitadas através do ofício mencionado os procuradores-gerais de Justiça do Estado do Amazonas, da Bahia, do Estado do Paraná, do Estado de Pernambuco, do Estado do Rio Grande do Norte, do Estado de Roraima e do Estado de Tocantins. Por despacho, folhas 33 e 34, determinou Sua Excelência a reiteração das informações solicitadas no ofício circular número 5 aos procuradores-gerais de Justiça do Estado do Amazonas, da Bahia, do Paraná, de Pernambuco, do Rio Grande do Norte, de Roraima e de Tocantins. As informações foram prestadas e juntadas nos respectivos anexos. Conforme certidão, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Pernambuco deixou de apresentar tempestivamente as informações solicitadas. Todavia, as informações foram prestadas em 14 de julho de 2011. Em síntese, o relatório. Fecha aspas. Passo eu a tecer as considerações que eu julgo pertinentes para, ao final, prolatar meu voto. Nos autos em referência, o conselheiro relator, eminente decano Cláudio Barros, julgou parcialmente procedente o procedimento para a. Reconhecer a perda do objeto referente ao Ministério Público do Estado do Acre, de Alagoas, do Amapá, da Bahia, do Ceará, de Goiás, do Maranhão, de Mato Grosso do Sul, de Minas Gerais, do Pará, da Paraíba, do Paraná, de Pernambuco, do Piauí, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Sul, de Roraima, de Santa Catarina, de São Paulo, de Sergipe e de Tocantins. B. Reconhecer a legalidade no pagamento do auxílio alimentação aos membros ativos do Ministério Público da União e dos Estados do Amazonas, do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, pois há, nesses casos, previsão legal, observando a reserva do princípio da legalidade. Ademais, tal verba pecuniária tem natureza indenizatória, podendo ser acumulada ao subsídio recebido pelo membro do Ministério Público. Essas são as conclusões do conselheiro Cláudio Barros. C. Instauração de procedimento de controle administrativo em atenção ao contraditório para a defesa, nos termos regimentais, com o fim de verificar a legalidade da Resolução 10 de 2009, especialmente quanto à concessão do Vale Alimentação aos membros que atuam no plantão do Ministério Público do Estado do Pará. Acompanho o relator para reconhecer a perda do objeto referente ao membro ao Ministério Público
do Acre, do Alagoas, do Amapá, da Bahia, do Ceará, de Goiás, do Maranhão, Mato Grosso do Sul, de Minas Gerais, do Pará, da Paraíba, do Paraná, de Pernambuco, do Piauí, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Sul, de Roraima, de Santa Catarina, de São Paulo, de Sergipe e de Tocantins, conforme letra A do dispositivo citado. Em relação às alíneas B e C, tenho que merecer maior análise, razão pela qual detenho-me nesses pontos. Embora o eminente relator tenha concluído que o auxílio alimentação pago aos membros do Ministério Público da União e dos Estados é de natureza indenizatória, temos que o benefício cuida-se de acréscimo ao subsídio recebido pelo membro do parquê, tendo em vista em que, no caso de membro de poder, não se trata de parcela indenizatória ao salário, como é para o servidor público, e sim outra verba além da parcela única exigida nos termos do artigo 39, parágrafo 4º da Constituição Federal, com a redação dada pela emenda constitucional número 19 de 98. Diz tal artigo 39 em seu parágrafo 4º, o membro de poder, o detentor de mandato eletivo, os ministros de Estado e os secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido em qualquer caso, disposto no artigo 37, 10 e 11. No caso em tela, verifica-se ainda que a maioria das leis orgânicas do Ministério Público dos Estados é anterior à data da emenda constitucional número 19, de 4 de junho de 1998, ou seja, essas leis foram publicadas antes da fixação do subsídio como forma de pagamento aos membros do Ministério Público. Para se verificar se o auxílio alimentação pago pelo Ministério Público da União e dos Estados está em conformidade com a Constituição, temos que observar que a lei orgânica do Ministério Público prevê o benefício para os membros se ela é posterior ou foi ratificada pela emenda constitucional número 19. Por exemplo, a lei orgânica do Ministério Público de Minas Gerais, que aqui eu estou diante, aqui, olhando aqui para ele está olhando para mim, do conselheiro Jarba Soares, prevê o pagamento. Mas qual é o entendimento do Ministério Público Mineiro? Como a lei que previu, que estabeleceu que se devia pagamento nesses termos, era anterior à lei que fixou o subsídio, o Ministério Público de Minas Gerais não paga esse benefício. Extinguiu o pagamento do benefício. De acordo com os anexos ao processo em referência e com o voto do relator, observa que se paga auxílio alimentação aos seguintes membros: 1, o Ministério Público da União; 2, o Ministério Público do Amazonas; 3, o Ministério Público do Espírito Santo; 4, o Ministério Público do Pará; e 5, o Ministério Público do Rio de Janeiro. Em relação ao Ministério Público da União, a Lei de Regência é a Lei Complementar 75/93. Em seu artigo 287, parágrafo 1º, determina o seguinte: artigo 287. Aplicam-se subsidiariamente aos membros do Ministério Público da União as disposições gerais referentes aos servidores públicos, respeitadas, quando for o caso, as normas especiais contidas nesta lei complementar. Parágrafo 1º. O regime de remuneração estabelecido nesta lei complementar não prejudica a percepção de vantagens concedidas em caráter geral aos servidores públicos civis da União. Isto é, neste caso, os membros do Ministério Público da União percebem o auxílio alimentação por paridade com os servidores públicos civis da União. Com base nesse dispositivo, a portaria número 666, de 12 de dezembro de 1996, regulou o auxílio alimentação aos membros e aos servidores do Ministério Público da União, dizendo no artigo 1º de seu regulamento que, aspas, o auxílio alimentação será concedido a todos os membros e servidores do Ministério Público da União, independentemente da jornada de trabalho, desde que efetivamente em exercício nas atividades do cargo. No tocante ao Ministério Público do Amazonas, a Lei Orgânica e a Lei Complementar número 11 de 93, que em seu artigo 279.1a revela: artigo 279, além dos subsídios, os membros do Ministério Público terão direito às seguintes vantagens: 1, de caráter indenizatório, a, auxílio alimentação;
No Ministério Público do Amazonas, o benefício foi regulado por ato do Procurador-Geral de Justiça, ato esse, o de número 239 de 2007, que concede o auxílio alimentação a todos os membros e servidores administrativos do Ministério Público amazonense. O Ministério Público do Espírito Santo é regido pela Lei Complementar número 95, de 97, e em seu artigo 92.2, que expressa, artigo 92, são asseguradas as seguintes vantagens aos membros do Ministério Público, além de outras. 2, de caráter provisório, que auxílio alimentação, fixado por resolução do Colégio de Procuradores de Justiça. A resolução que regula o auxílio alimentação é a de número 9, de 15 de outubro de 2004. Expondo em seu artigo 4 o seguinte, artigo 4. O auxílio alimentação é vantagem de caráter provisório e indenizatório, destinado a ressarcir parcialmente os membros do Ministério Público da ativa das despesas realizadas com alimentação. No que tange ao Ministério Público do Pará, conforme documentos do anexo 17 dos autos, o pagamento do auxílio alimentação é devido somente aos membros plantonistas. Entretanto, em informações posteriores do excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado do Pará, este pagamento do auxílio alimentação aos plantonistas foi suspenso, tendo sido revogada, portanto, a portaria que o regulamentava. Por fim, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro é regido pela Lei Complementar número 106, de 2003. O artigo 86 desse Instituto Legal determina, 86, a indenização de transporte, a bolsa de estudo de caráter indenizatório, o auxílio pré-escolar, o auxílio alimentação e a aquisição de obras jurídicas destinadas ao aprimoramento intelectual dos membros do Ministério Público serão disciplinados em resolução da do Procurador-Geral de Justiça. Baseado nesse artigo, a resolução número 1604, de agosto de 2010, que resolve, aspas, o auxílio alimentação será concedido aos membros do Ministério Público ativos, efetivamente em exercício, para o custeio das despesas com alimentação. Dessa forma, podemos concluir que, com exceção dos estados do Pará e do Rio de Janeiro, as leis orgânicas do Ministério Público da União, em todos os seus ramos, e a dos estados do Amazonas e a do Espírito Santo, são anteriores à emenda constitucional 98, que fixa o subsídio como parcela única aos membros do Ministério Público. Ressalve-se que o dispositivo que prevê o auxílio alimentação para os membros do Ministério Público do Espírito Santo foi acrescentado pela Lei Complementar número 238, de 6 de maio de 2002. Assim, as leis complementares 75 e 93, que disciplinam o Ministério Público da União em todos os seus ramos, e a Lei Complementar número 11, que regula o Ministério Público do Amazonas, não foram ratificadas pela emenda constitucional número 19 de 1998, o que demonstra a derrogação tácita dos dispositivos que prevêem benefícios para membros do Ministério Público, uma vez que, com a determinação constitucional de subsídio em parcela única, todas as disposições contrárias são incompatíveis com tal disposição constitucional. Inclusive, repito aqui a decisão deste Conselho Nacional do Ministério Público, que diz o seguinte: benefícios constantes em lei que sejam anteriores à emenda constitucional número 19 de 1998, benefícios esses anteriores a essa emenda constitucional são e foram derrogados pela emenda constitucional. Os posteriores, né, como são o caso do Ministério Público do Amazonas e o Ministério Público são posteriores. Aí eu sigo aqui lendo a ementa do eminente conselheiro Almir Afonso e sigo. Além disso, podemos verificar que, apesar de o benefício do auxílio alimentação ser fixado pelas leis orgânicas, é por meio de atos normativos que são regulamentadas. Ou seja, há uma lei complementar e entendo eu que, para que houvesse cumprimento, para que se desse cumprimento ao preceito do princípio da legalidade na administração pública, só lei poderia estabelecer tal benefício. Não é o que ocorre no Ministério Público da União, que o regulamentou por portaria. Também no Ministério Público do Amazonas, no Ministério Público
do Espírito Santo, do Pará e do Rio de Janeiro são regidos por resoluções. Logo, não há nenhuma regulamentação do auxílio alimentação previsto por lei em sentido estrito. Nenhuma. O artigo 37.10 da Constituição Federal diz que somente por lei específica pode ser alterado o subsídio, somente por lei. Verbs. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral, anual, etc. Dessa forma, analisando os atos normativos que regulamentaram o auxílio alimentação no Ministério Público da União e dos Estados, observa-se notoriamente o vício de forma, uma vez que nenhum dos órgãos teve regulamentação do benefício por lei, e sim por portaria. Então, é portaria que aumenta o valor, é portaria que, ou seja, cria-se gasto por simples portaria. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, na ação ordinária número 499 do DF, já se manifestou sobre o assunto, tratando-se de pagamento de auxílio alimentação a magistrado. Veja-se. Ementa. Ação originária, mandado de segurança, ministro do Superior Tribunal Militar, inexistência de direito a auxílio alimentação, competência do STF, decisão administrativa que a concede a juízes auditores da Justiça Militar da União, inconstitucionalidade. 1. Competência do Supremo Tribunal Federal, inteligência do artigo 102, inciso 1, a linha N, parte final da Constituição Federal. 2. Não aplicação do artigo 22 da Lei 8.460 de 92, com a redação dada pela emenda provisória 1522 de 96, aos membros do Poder Judiciário, que são regidos pela LOMAN. 3. A expressão adicionais ou vantagens pecuniárias, objeto da vedação do artigo 65, parágrafo 2º, da Lei Complementar 3579, aspas, uma lei complementar também anterior à emenda constitucional citada, deve entender-se como todo e qualquer acréscimo pago a magistrado, seja de que natureza for, inclusive indenizatória. Precedentes. 4. Declarado incidente, entretanto, a inconstitucionalidade do ato 274, de 16 de abril de 1997, do Conselho de Administração do Superior Tribunal Militar, que concedeu o auxílio alimentação aos juízes auditores da Justiça Militar da União. Relator, ministro Maurício Corrêa. Decisão publicada no Diário de Justiça em 1º de agosto de 2003. De igual forma, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado pelo não pagamento de auxílio alimentação a magistrado. Os seguintes julgados ilustram esse entendimento. Administrativo, magistrado da Justiça do Trabalho, auxílio alimentação, Lei Complementar número 35 de 79, artigo 65, não previsão, rol taxativo, inexistência de direito. Relatoria do ministro Jorge Scartesini, publicado no Diário de Justiça em 2 de agosto de 2004. Segue o Superior Tribunal de Justiça, desta vez da relatoria do ministro Hamilton Carvalhido. Recurso especial, magistrado, auxílio alimentação, inexistência de direito, vantagens exaustivamente previstas na LOMAN, isonomia com servidores públicos, impossibilidade, súmula 339 do Supremo Tribunal Federal. Segue Sua Excelência. 1. A Lei Orgânica da Magistratura Nacional estabelece regime taxativo de direitos e vantagens dos magistrados, insuscetível de modificação por meio de legislação estadual de qualquer hierarquia, bem como por lei ordinária federal, não se admitindo a extensão de benefícios e vantagens pagas aos servidores públicos civis. O auxílio alimentação não é devido aos magistrados porque não incluído no rol taxativo do artigo 65, restando ainda vedada a sua concessão por força do parágrafo 2º do mesmo dispositivo legal. 3. Isso aqui serve para o Ministério Público, hein? Diz Sua Excelência, magistrados não são servidores públicos, sendo injurídica a aplicação do princípio da isonomia para estender aos magistrados
os benefícios concedidos aos servidores públicos civis. Mesmo porque não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legiferante, conceder aumentos a uma ou a outra categoria. 4. Precedente do STF e do STJ. Recurso provido. É o RESP 223408, publicado no Diário de Justiça em 8 de setembro de 2003, página 370. Desse modo, deve-se abrir um procedimento de controle administrativo para os estados que pagam auxílio alimentação a seus membros, para se verificar a legalidade desse pagamento e a legitimidade do procedimento realizado em cada estado e na União. Ante o exposto, o voto é pela abertura de PCA para o Ministério Público da União, o Ministério Público do Amazonas, o Ministério Público do Espírito Santo e o Ministério Público do Rio de Janeiro. É como voto, senhora presidente. Senhor relator, o voto... Desculpa, senhor conselheiro Luiz Moreira, o relator tinha determinado a abertura de PCA apenas em relação ao MP do Pará, é isso? Ministério Público do Pará. Ele abriu só em relação a esse. Só que, como eu recebi informações do Ministério Público do Pará, informações da lavra do senhor Procurador-Geral, que o pagamento não é pago, que esse auxílio alimentação não é mais pago, eu estou encaminhando pela exclusão do Ministério Público do Pará. Conselheiro Alessandro. Desculpa, conselheiro Mário, gostaria de falar alguma discussão, coisa? né? Eu vou pedir vista. Eu também peço vista. Eu também peço vista, senhor presidente. Maria Esther, o conselheiro Mário Gonçalves e a conselheira Cláudia Chagas. Eu vou aqui já adiantar meu voto, presidente, nesse tempo. Alô, pronto. E com esse tema específico quanto ao auxílio alimentação, invocando até aqui aquela simetria que fez referência ao conselheiro Lázaro, recentemente o Conselho Nacional de Justiça, através da resolução número 133, de 21 de junho de 2011, com o voto do nosso colega conselheiro Felipe Locke, lá de São Paulo, tratou do tema e eu verifiquei aqui que a resolução, artigo 1º, diz que são devidas aos magistrados, cumulativamente com os subsídios, as seguintes verbas e vantagens previstas na Lei Complementar 75 e 8.625 de 93, a linha A, a letra A, auxílio alimentação, licença não remunerada, e vem elencando. E como não compete a este Conselho declarar a inconstitucionalidade de lei, mesmo porque, ao que me consta, esta resolução do CNJ não há nenhuma impugnação ou nenhuma ação de inconstitucionalidade tramitando no Supremo Tribunal Federal acerca do tema. Acompanhar o relator. De acompanhar o relator quanto ao tema. Relator, abre... Só para esclarecer. Senhora presidente, não, ele está julgando improcedente. Totalmente. Totalmente improcedente. Improcedente. Senhora presidente, eu, pedindo vênia aos eminentes colegas que pediram vista, eu já tenho convencimento pleno a respeito dessa matéria, e do mesmo modo que o conselheiro Jefferson, entendo que o Conselho Nacional de Justiça, muito recentemente, já se pronunciou sobre essa questão, estendeu aos magistrados o direito à percepção do auxílio, inclusive do auxílio alimentação, e parece que seria muito estranho, depois de ver o Conselho Nacional de Justiça se pronunciar, estendendo uma garantia, direito reconhecido aos membros do Ministério Público, o Ministério Público agora voltasse atrás. Eu não vejo nenhum sentido, como a vênia do colega Luiz Moreira,
em se retirar esse direito. E essa concepção muito estrita e redutiva da extensão dos subsídios iria implicar, em última análise, em se retirar dos magistrados, todos que percebem remuneração dessa forma, vantagens como o 13º salário, o terço de férias e outras formas diárias e outras formas de remuneração que significam indenização ou direitos decorrentes diretamente do texto constitucional. Eu já estou plenamente convencido, de modo que, pedindo vênia ao eminente conselheiro Luiz Moreira e ainda ao relator, eu julgo totalmente improcedente o pedido. Cláudia. Senhora presidente, com as considerações do conselheiro Jefferson e do conselheiro Lázaro, eu vou abrir mão da minha vista e vou votar. Se puder votar imediatamente, eu voto com o conselheiro Jefferson pela improcedência. Da mesma forma, senhora presidente. Senhora presidente, eu também abro mão da vista, porque o conselheiro Jefferson e o eminente conselheiro Lázaro já realmente tocaram os aspectos essenciais da questão e, particularmente, eu aponto também o caráter meramente indenizatório da verba em questão, não vendo qualquer irregularidade. Portanto, voto no sentido da improcedência total do PCA, que havia sido instaurado apenas um procedimento. Não é, conselheiro Luiz Moreira, que Vossa Excelência entendeu, já tem informações de que não é o caso. Eram 3, era Estado do Amazonas, Estado de Pernambuco, do Espírito Santo. Bom, eu voto no sentido da improcedência. Senhora presidente, também diante da manifestação do Dr. Jefferson, do Dr. Lázaro e as considerações aqui feitas, eu também abro mão da vista e voto pela total improcedência, de acordo com o Dr. Jefferson. Bom, eu voto com o relator. Com o relator Luiz. com o conselheiro Luiz Moreira, né? Sim. Só para não deixar ele sozinho, coitado, senão vai ficar... Conselheiro Adilson Gurgel. Eu voto com a divergência, Excelência, pelo Improcedente, né? E conselheiro Alessandro. Voto com o nosso corregedor aí. Improcedente. Integralmente. Perfeito. Proclamo, então, o resultado do item 5 da pauta. O Conselho, por maioria de votos, julgou improcedente o pedido, vencidos os conselheiros Luiz Moreira, Tito Amaral e o conselheiro relator, este em menor extensão. Vou só fazer uma consulta, então, aqui, o eminente conselheiro, meu companheiro aqui de 2 votos. Se a mesa diretora da Câmara dos Deputados e a mesa diretora do Senado Federal estabelecer para os parlamentares, por portaria, pagamento de indenização, o Ministério Público Brasileiro entende como legítimo. É isso que nós estamos dizendo. Não tem que se pronunciar sobre isso. Mas pronuncia todo dia. Esse não, só em situações concretas. Concessão de auxílio alimentação por portaria é legítimo, nós estamos dizendo isso. Se houver, nesse caso, então, como o conselheiro Luiz Moreira diz, se a Câmara e o Senado fizerem isso por portaria, evidentemente que o Ministério Público não vai entrar com nenhuma ação questionando o fato. É isso que nós decidimos aqui. Que aí a Câmara dos Deputados e o Senado Federal podem pleitear equiparação com servidores públicos civis. Essa Não questão foi já por está portaria, superada. foi com base em lei. Estatuto dos Servidores Foi Públicos. discutido. Nós estamos falando de base de lei. Isso Estatuto foi a dos Servidores decisão do Públicos. CNJ, é portaria. É matéria administrativa, não é legal.